Estamos de volta aqui com o nosso passeio pelas antigas veredas, conversando a respeito das raízes do protestantismo no Brasil. Falávamos no bloco anterior acerca de algumas tentativas frustradas de se estabelecer no Brasil a igreja evangélica. Mas quando nós chegamos ao século XIX, tudo aconteceu e muito a contento. Pastor Fulton, sabemos da história de um jovem presbiteriano de nome Ashbel Green Simonton, que acabou por se converter ao cristianismo, embora fosse de uma família protestante. Ele teve seu coração tocado quando ingressou na Universidade de Princeton e, ao ouvir um sermão do famoso teólogo Charles Hodge, ele se vê inflamado por missões e acaba desembarcando no Brasil no ano de 1659, ou melhor, 1859, trazendo consigo a semente do Evangelho, mais especificamente do presbiterianismo. Como é que tudo aconteceu? Como é que foi o desenvolvimento do protestantismo no Brasil no século XIX? É bom a gente lembrar que antes do Simonton chegar aqui, imediatamente, alguns anos antes, já havia o Dr. Robert Calley, já tinha chegado em Petrópolis trazendo cristãos da Ilha da Madeira, onde eles foram muito perseguidos. Mas eles constituíram uma igreja que era fechada, ele não queria evangelizar nativos com medo de perseguições. A igreja dele sobrevive até hoje, que é a Igreja Evangélica Fluminense, mas tem poucos tempos no país. Simonton, quando chegou, inclusive teve atritos com eles, atritos feios com ele. Simonton, quando chegou, queria evangelizar os brasileiros, mas o problema da língua impedia, então ele se limitou a ficar no porto, até aprender bem, razoavelmente o idioma, o suficiente para comunicar. Para ajudá-lo, poucos anos depois, 2 ou 3 anos depois, veio também um cunhado, Blackford, que saiu do Rio e veio para São Paulo. Então começaram 2 igrejas, no Rio de Janeiro e outra em São Paulo. Em São Paulo, eles sabiam, tinham ciência de que havia um movimento chamado, por assim dizer, anticatólico ou protestante em cidades do interior, fruto de um metodista que passou antes vendendo bíblias, chamados colportores. Eu estou dando exemplo desse metodista, mas eram mais do que ele, eram outros mais. O Kidder, ele andou por muitas partes do país e ele vendia bíblias. Ele não dava, o negócio era não dar de graça, para não sair muito barato. Então ele trocava às vezes por farinha, por rapadura, por roupa, por estadia, mas alguma coisa fazia. E a Bíblia ficava, e de repente tinha uma família convertida. O doutor Emílio Leonardo estuda esse processo de chegarem os missionários e ter uma família convertida. O missionário só tem o trabalho de batizar e fazer profissão de fé. É muito interessante esse fenômeno que aconteceu. E isso aconteceu especialmente em Brotas, porque enquanto eles estavam... No interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Enquanto eles estavam fundando no Rio de Janeiro uma igreja, o reverendo José, o padre José Manuel da Conceição, que estudou em São Paulo, no Largo de São Bento, no Colégio São Bento, voltou para Piracicaba, onde foi ordenado diácono, depois presbítero, era o cura de Piracicaba, mas ele teve aqui, durante os estudos, teve contato com a Bíblia e ele ficou impressionado com aquilo. Em Piracicaba, ele tentando aprender o alemão, um professor usava como livro-texto os sermões de Lutero. Então, ele foi uma espécie de quase que convertido antes que os missionários chegassem lá. Quando Blackford chegou a São Paulo... Que era cunhado de Simonton, não é isso? Chegando em São Paulo, ele ouviu falar e foi lá. E, de fato, conversou com ele muito tempo, ele agradeceu a Deus, tiveram momentos bons, mas a sua conversão, de fato, se deu meses depois, alguns meses depois, quando ele veio fazer uma visita a Blackford, em São Paulo, e a esposa do Blackford, depois que escutou eles falando tudo aquilo à mesa de refeição, perguntou para o padre José: por que o senhor não vem para a igreja protestante?
E a conversão dele se deu naquele, pelo menos é o que ele diz, se deu nos seus escritos, se deu com a gentil, o convite daquela senhora. E ele decidiu, voltou para Piracicaba, mandou uma carta para o bispo pedindo exoneração do Ministério do Sacerdócio Católico Romano. Foi recebido no meio da igreja evangélica no Rio de Janeiro. Eles foram ao Rio de Janeiro, lá ele fez profissão de fé e na hora ele pediu para ser batizado. Os missionários acharam estranho, porque não é costume de nenhuma igreja presbiteriana no mundo batizar católicos. Mas ele acabou fundando a praxis que permanece até hoje na igreja brasileira, de rebatizar os católicos. Ele respondeu para os missionários que ele fora batizado na fé errada. Ele queria diferente. Ele queria ser batizado na fé bíblica. Não é à toa que ele foi apelidado de o padre protestante, pelo seu zelo com relação às escrituras e também por ser um tanto heterodoxo na visão dos católicos, não é isso? Ele começou em uma paróquia e logo ele ganhou essa fama de padre protestante, o bispo mudou para outra. Mudou para outra, mudou para outra, mudou para outra. Sempre que ele dava problema, o bispo mudava para outra. E com isso ele foi difundindo as ideias. Então, depois da conversão dele, ele voltou por todas as paróquias, primeiro evangelizando, conversando com todos os seus paroquianos e sitiantes e fazendeiros e todas as pessoas que iam lá, que olha, eu ensinei a coisa errada, a coisa certa é essa. E depois não ficou quieto. Ganhou o estado de São Paulo, sul de Minas, norte do Paraná, Rio de Janeiro. E foi um dos maiores evangelistas que a igreja presbiteriana já teve. Quando foi organizado o primeiro presbitério, em 1888, o presbitério foi organizado e eles decidiram ordenar o Padre José. O Padre José foi tornado Reverendo José Manuel da Conceição. Ele foi colocado em uma igreja, mas não ficou muito tempo. Ele continuou suas viagens, andando. E por mais que os missionários se esforçassem para que ele ficasse em um local, ele não ficava, ele saía andando. Alugaram uma casa para ele, continuou andando. E mandando relatório das pessoas, do nome das pessoas que na cidade de tal haviam se convertido. Então, efetivamente, esse ex-sacerdote foi o primeiro pastor ordenado em terras brasileiras. No Brasil. E é o primeiro mesmo, porque os batistas vêm depois, os metodistas, apesar de Kidder já ter vindo aqui vender Bíblias, os metodistas vêm depois. Os luteranos já tinham vindo mais ou menos com os imigrantes antes de Simonton, mas eram pastores para as colônias de imigrantes que não saía dali. A igreja luterana mesmo veio depois. A igreja pentecostal, por exemplo, chegou aqui em 1900 e alguma coisa, 1930, se não me engano. A Cristã do Brasil chegou em 1912, uma coisa assim. Então, realmente, ele foi o primeiro brasileiro ordenado pastor. E o senhor falava de um ex-padre que se torna um pastor, com os batistas também não foi diferente, né? Houve Antônio muitos. Teixeira de Albuquerque, que era um padre de Alagoas, ele acabou ouvindo a pregação dos presbiterianos em São Paulo, também se converteu, depois se agregou à igreja batista estabelecida na cidade paulista de Santa Bárbara do Oeste, né? E acabou também sendo o primeiro pastor batista brasileiro que vem de uma tradição também católica. É bom a gente nunca se esquecer que a Igreja Católica Brasileira não estava ligada direto ao Papa. Ela tinha um regime chamado padroado, que era o rei de Portugal que nomeava as pessoas. Então ela não era tão ferozmente católica. Ela tinha um quê de algumas ideias diferentes das ideias do Vaticano, às vezes até algumas ideias meio protestantes. Liberais para eles até. Exato. Então, isso facilitou tanto a entrada do Evangelho aqui. Em outras nações surgiram guerras enormes, como a Guerra dos 30 Anos na Europa, mas aqui no Brasil houve perseguição de algumas pessoas, alguns foram apedrejados. Em 1959, meu pai foi apedrejado no Nordeste, mas não houve assim batalhas. Ao contrário, muitas vezes, depois da República, aliás, até antes da República mesmo, as autoridades locais davam
cobertura a alguma igreja protestante que reclamasse de perseguições de católicos. Agora, se sabe também que José Manuel da Conceição foi muito hostilizado, Demais. até vítima de... Demais. Ele foi apedrejado, algumas vezes soltaram os cachorros de uma fazenda nele. Ele foi dado como morto na cidade de Campanha, em Minas Gerais, na estrada. O certo é que isso debilita. Ele foi ordenado com 40 anos, então ele já era uma pessoa de certa idade, naquele tempo, quando a expectativa etária não era tão grande assim. A expectativa de vida não era tão grande. Então ele foi hostilizado por diversas vezes e a sua saúde debilitada. Finalmente os missionários encontraram a ideia: vamos mandar ele para conhecer a igreja nos Estados Unidos. Ele ficou lá quase um ano, mas ele não parava, ele foi trabalhar com as igrejas de origem portuguesa, no Illinois. E mesmo assim traduziu diversos livros para o inglês. Ele era fluente em português, inglês, alemão, francês, talvez uma outra língua, mas não se tem certeza. Grego e hebraico ele lia tranquilamente, sem problema, e latim. Então ele traduziu o que pôde e fez a revisão de um Novo Testamento traduzido para o português que a Sociedade Bíblica Americana ia mandar para o Brasil. Que coisa! De volta ao Brasil, quando chegou aqui, ele percebeu que o presbitério já estava preocupado mais em solidificar as igrejas do que propriamente evangelizar. Aí, se ele já não ficava quieto em casa, agora que ele não ficaria. Ele começou a andar por onde ia e o máximo que ele fazia, que ele protegia, eram os escritos que ele tinha, de opúsculos, de folhetos, de relatórios que ele mandava para o presbitério. Mas, na realidade, ele andava andrajoso, maltrapilho, convocado ao Rio de Janeiro, ao presbitério, onde o presbitério ia decidir que ele ficasse num local, morando no bairro Santa Teresa, numa casa alugada para isso. Ele teria que obedecer ao presbitério. Na realidade, ele não atendeu. Ele desceu para o Rio de Janeiro, mas chegando à Baixada Fluminense, ele foi preso com andarilho. Ficou na cadeia uns 3 dias, mas a cadeia foi uma espécie de repouso para ele. Recobrou as forças e continuou sua viagem. Quando ele chega no calorzão mesmo lá da Baixada, perto do Natal, dia 24 de dezembro, ele sofre um desmaio e é tido como morto por alguns, mas ele é levado e socorrido no hospital militar. E lá, à noite do dia 24 para o dia 25, ele morre. Talvez de fraqueza, de inanição talvez não, mas de fraqueza, de outras dificuldades que o falência de múltiplos órgãos até talvez, né? E o interessante, o curioso é que hoje um importante seminário presbiteriano de São Paulo leva o nome deste pastor presbiteriano, o primeiro deles, o pastor José Manuel da Conceição, também conhecido como seminário JMC, não é isso, pastor? Do qual o senhor foi diretor por um período. Eu fui professor durante 16 anos e dirigi por 10 anos lá. Bom, assim se cristalizava o protestantismo no Brasil, às expensas de homens que se doaram de corpo e alma para esta causa tão nobre, a saber, a causa do Evangelho. Pastor Fulton, foi um prazer muito grande recebê-lo aqui. Prazer meu. E eu gostaria de te agradecer por mais uma vez ter estado conosco. E te agradecer também por ter passado esses momentos conosco. Nos vemos numa próxima edição do Passeio pelas Antigas Veredas. Até mais.